Marx. Então vamos examinar esse texto, e nesse primeiro vídeo nós vamos dar o vetor desse primeiro vídeo. A direção será que essas 70 semanas elas não são para a igreja, mas sim para a nação de Israel. Posto que a última semana será o período de tribulação, e a igreja não foi mencionada nas primeiras 69 semanas, que são 7 semanas iniciais, 62 semanas, depois mais uma semana, que será esse período de tribulação. A igreja não foi mencionada nas 69 semanas, a igreja não é mencionada na 70ª semana, portanto na última semana, nos 7 anos de tribulação, divididos em 2 tempos, né, de 3 anos e meio, 42 meses ou 1260 dias. A igreja não é mencionada. Tanto que o que nós acreditamos como pré-tribulacionistas é que o período de tribulação é do versículo do capítulo 6 ao capítulo 18 de Apocalipse. E a igreja não é mencionada. Estudos sérios e honestos, seja de amilenista ou pós-milenista, tem que concordar que a igreja não é mencionada entre os capítulos 6 a 18 de Apocalipse, que é onde são derramados, onde são abertos os selos, a ira de Deus é derramada através das taças, através das trombetas, através dos 3 ais, das vozes. Então é derramada a ira de Deus. O que muitos não entendem é que o período de tribulação, que será para haver uma purificação da nação de Israel, quando o Senhor Jesus diz, mas por causa dos escolhidos, e também dentro disso a gente vai entrar um pouquinho ali em Romanos 9, que calvinistas dizem que é a criptonita dos arminianos, de forma alguma, mesmo porque os versículos 1 a 5 de Romanos 9, Paulo fala claramente ali que tudo pertence à nação de Israel, e que a igreja foi introduzida, e que até então foi sendo cumprida sobre Israel, e vai voltar a ser cumprida também sobre Israel. Uma dessas promessas foi, após a dispersão, após a diáspora, foi o retorno da nação de Israel, que as igrejas reformadas foram levantadas antes de 1948. Por isso eles já foram julgando todas as coisas, só que se deram mal. E depois de 1948 as profecias vêm se cumprindo sobre Israel, e será a plenitude cumprida através não só do restabelecimento físico da nação de Israel, cumprindo ali Mateus 22, 33, 32, 34, Isaías 35, 1, 2, Jeremias 30, 19, Jeremias 31, 35, Isaías 66, 8, quando fala que Israel houve uma reedificação de uma nação em um só dia, e isso aconteceu lá, 1947 e 1948. Então é para a nação de Israel, para que eles venham clamar pelo Messias. É isso que Jesus disse. Quando Israel foi cortado de Cristo, de Deus, em Romanos 11 fala isso, né? E voltando aqui, quando alguns reformados dizem que sempre houveram tribulações, o problema é que essa tribulação de 7 anos faz parte das 70 semanas. Isso é um tratado de Deus sobre Israel. Gente, é um tratado de Deus sobre Israel. E no capítulo 24 de Mateus, versículos 21 e 22, fala que nunca houve, nem nunca haverá dias como esses. Mas por causa dos escolhidos são tais dias abreviados, que são 2 tempos de 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Daniel 12, 7. Apocalipse 11, 3 e Apocalipse 12, 6. 1260 dias, 42 meses, que são 2 tempos ali de 7 anos, que totalizam 7 anos de tribulação para Deus tratar com Israel, porque depois eles clamarão pelo Messias. Novamente, Romanos capítulo 9, versículo 1 a 5, o apóstolo Paulo fala que pertence a eles as promessas, alianças, que a igreja foi introduzida, formam um só povo sim, mas separados escatologicamente. Efésios capítulo 2, versículos 14 e 18, nós temos acesso ao Pai
através de um só Espírito, ou seja, ele derrubou a parede de separação, sim. Todos os judeus hoje que se convertem, eles se tornam igreja. Só que a cúpula, a cabeça de Israel, o poder político e religioso de Israel, que já foi levantado no Sinédrio desde 2004, 2007, já para um terceiro templo de Salomão que será reconstruído, que o anticristo vai sentar nele, vai enganar Israel, Daniel 2, 43, Daniel 9, 27, Mateus 24, 15, que nós vemos que o anticristo vai se assentar no templo de Salomão, o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 4 a 6, o anticristo, um engano, porque Jesus fala em João 5,43 que ele veio em seu próprio, em nome daquele que o enviou, e eles não receberam, os judeus, mas virá outro em seu próprio nome e eles receberão, que será o anticristo, através de um engano. Então, por causa dos por causa dos escolhidos, e aí Paulo vai falando em Romanos 9,11, que não haviam feito nem o bem nem o mal, para que o propósito, e aí falando de Jacó e Esaú, ou Esaú e Jacó, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. E aí nós estamos falando da nação de Israel. Propósito de Deus quanto à eleição. Porque nós vamos lá para Romanos mesmo, no capítulo 11, a partir do versículo 27, o Senhor diz assim, e dos seus, essa aliança que eu farei com eles, quando eu expiar, quando tirar deles os pecados deles. Da igreja já foi tirado. Não tem pecado na igreja. A igreja é a noiva imaculada, ela vai ser apresentada diante do Senhor, então não tem pecado. Pecado no sentido de condenação, né? Eu digo na totalidade, somos pecadores individualmente e podemos pedir perdão para o Senhor, somos restaurados a cada dia, mas não está tratando da igreja. E aí no versículo 28 de Romanos 11 diz assim, porque quanto ao evangelho, são inimigos por vossa causa. A igreja é inimiga do evangelho? Não, né? Então, são inimigos por nossa causa, porque Romanos 11, 25 fala que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Depois disso, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador. E no versículo 27 fala o que eu disse. E continuando o versículo 28, diz, quanto ao evangelho, são inimigos por vossa causa, mas quanto à eleição, amigos por causa dos patriarcas. Então, as 70 semanas, e terminando aqui a 70ª, que falta uma semana, período de 7 anos de tribulação, é para a nação de Israel. A gente vai trazer toda essa compreensão nos próximos vídeos. Mas é para a nação de Israel. Período de 7 anos de tribulação. Porque Romanos 11, 22, aí o apóstolo Paulo diz, antes um pouquinho dos versículos 18 a 21 de Romanos 11, Paulo diz para a igreja não se ensoberbecer, não ser presumidos de si mesmos. Veja, muitos reformados pregam, ensinam a teologia da substituição, mesmo todas as profecias se cumprindo sobre a nação de Israel, mesmo vendo que a partir de 1947, 48, as profecias estão se cumprindo, mesmo nós vendo que aconteceu a diáspora, que foi quando os judeus rejeitaram a Cristo. Jesus se apresenta ali em Mateus 21, né, na entrada triunfal em Jerusalém, uma semana antes da crucificação, e ali encerra-se então a 69 semanas. Nós vamos entender essa contagem, tá bom? Então as 69 semanas se encerra ali. Jesus se apresenta como Messias, explica as bodas, mostra ali o porquê. Naquele momento eles estariam sendo rejeitados, eles estariam sendo cortados na realidade, porque eles mesmos se tornaram indignos da vida eterna naquele momento, Atos 13, 46, porque Jesus diz em Mateus 23, 37 a 39, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junto aos pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Desde agora a vossa casa ficará deserta, e não me vereis mais até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Veja o que Jesus diz em Mateus 23, 38. Desde agora a vossa casa ficará deserta. Então, isso em Mateus 24, 2, Jesus diz, eu digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então é o templo de Salomão que seria destruído. A partir dali haveria a diáspora,
a dispersão dos judeus por todas as terras, de Ezequiel 36, 19, e Lucas 19, 41, 44, que Jesus chegando viu a cidade de Jerusalém e chorou sobre ela dizendo: ah, se reconhecesses o tempo da tua visitação, o que hoje é devido à paz, mas vem agora os dias em que levarão os teus filhos cativos, te cercarão de trincheiras, porque não reconheceste o tempo da tua visitação. Então os judeus não reconheceram. E aí em Romanos 11, Paulo, mesmo assim, Paulo diz: não presumais de vós mesmos. Sabe por que Deus castigava os inimigos de Israel muitas vezes no Antigo Testamento? Porque enquanto os judeus, o povo de Israel, estava sendo castigado por Deus, alguns inimigos se aproveitavam disso. Então Deus castigava os inimigos. Então, nós temos que entender o seguinte: as 70 semanas elas são exclusivamente para a nação de Israel. Aqui em Daniel 9:24, o anjo disse a Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa. Depois a gente vai ver o que vai ser feito aqui nesse período das 70 semanas. E principalmente aqui no término delas aqui vai ser feito aqui algumas coisas, como cessar a transgressão, dar fim aos pecados, que foi o que a gente leu ali em Romanos 11, 27, com relação à nação de Israel, por causa da promessa aos patriarcas. Então 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, a partir daquele período de Mateus 21, onde os judeus, e aí Jesus se apresenta, fala da parábola das bodas do cordeiro. Depois, 23, Jesus desfere 8 ais contra os judeus, contra a cúpula religiosa, que vai ser essa mesma cúpula que no período de tribulação, que se encerra a 70ª semana, ali os gentios já foram arrebatados. Ali na 70ª semana, no período de tribulação, eles clamarão pelo Senhor, pelo Messias. Só que aqui no capítulo 23 de Mateus, um pouco antes da diáspora, da dispersão, eles rejeitaram. E aí Jesus cita, então, o que eu falei aqui dos versículos 37 a 39. E Jesus fala: e não me vereis mais até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Eles foram dispersos. E aí eles foram espalhados por todo o globo. Por todo o globo. A partir daquele momento deu-se o início do período dos gentios. É isso que o Senhor disse em Lucas 21, 24. E Jerusalém será pisada pelos gentios. Novamente eu vou falar aqui o vocábulo até que se complete o tempo deles. É o que diz a Romanos 11, 25. O enderecimento veio em parte a Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Depois todo Israel será salvo. Deus volta a tratar com Israel. Israel, por um período de 7 anos, mais ou menos, que é o período de tribulação, por causa do tratado de paz assinado do anticristo, que é aí que se dá início à tribulação de 7 anos, e fará firme aliança com muitos por uma semana. Se no versículo 24, 25, está falando que desde a saída da ordem para edificar os muros em Jerusalém, de Neemias, capítulo 2, versículos 1 a 8, 7 semanas, que seriam 49 anos. Depois mais 62 semanas, que da término da construção do templo até Mateus 21, que foi uma semana depois, até ser cortado o ungido, a morte de Cristo. 62 semanas, 69 semanas, que dariam 483 anos. Aí depois no versículo 27 fala: e fará firme aliança com muitos por uma semana, que será esse período de tribulação.